Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista. E esta semana o nosso convidado é um intelectual alagoano, artista, compositor, escritor e que lançou a segunda edição recentemente do seu Manifesto Sururu, por uma antropofagia das coisas alagoanas. Eu tive a oportunidade, esta semana, o Edson Bezerra, exatamente está aqui conosco, eu tive a oportunidade esta semana de reler esse texto, e é um belo texto de prosa poética, Edson, parabéns, eu já tinha dito isso, repito agora, mas ao mesmo tempo é também um posicionamento político, cultural, que você sempre teve, eu conheço desde garoto. Agora veja só, essa semana aconteceu também o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E eu confesso que isso me choca muito. Foi apenas não foi nem um feriado, foi o ponto facultativo para as repartições públicas aqui do estado de Alagoas, as escolas que fecharam, deixaram de funcionar, os postos de saúde também, o judiciário que deixou de receber as pessoas que precisavam ser recebidas e fora algumas manifestações mais periféricas mesmo, você não tem nessa data a força que ela deveria ter. É por isso também que você se manifesta? Veja só, Ricardo, inclusive, né, em todo o Brasil arde de negritude, né? Mas aqui em Alagoas é uma coisa, é um cemitério, né? Eu fui lá na a terra de Zumbi dos Palmares, do maior quilombo das Américas. Pois é, aqui a narrativa, você não pode pegar o 20 de novembro, né, coisa da consciência negra, em Alagoas, isolar da narrativa dominante. A narrativa dominante em Alagoas é uma narrativa branca, sempre foi, né? Então, assim, qual é a identidade alagoana hoje? Qual é a narrativa dominante hoje? Sol e mar. E a partir disso é que você pode entender Alagoas, né? Essa narrativa de sol e mar. Então, 20 de novembro, eu passei 10 anos sem ir na Serra da Barriga. E eu fui essa semana. Você acredita que está pior do que quando eu fui? Acredito. Pior, ou seja, é como se aquela festa existisse, como se Alagoas tivesse de dar satisfação ao Brasil. Porque a identidade negra, ela não é incorporada em União dos Palmares, nem em Alagoas, né? Então, essa coisa do manifesto que eu trabalho, né, é em cima de uma percepção de que, quer dizer, saiu tudo por acaso, né? A gente falou aqui naquela vez que eu vim aqui, 15 anos atrás, saiu tudo por acaso, mas assim, e o texto me proporcionou uma visão de que é muito fluido o texto, né? É uma prosa poética mesmo. Mas assim, ele teve uma citação e ele permaneceu. Quando eu vim aqui naquela vez, né, eu não tinha... pensava que o texto não ia perdurar, mas ele hoje perdura. Se ele perdura, porque existe uma identidade negra alagoana, uma identidade soterrada. E o texto, quando ele provocou, não é, essa identificação das pessoas, não é, com Cristo. Então, isso foi uma coisa muito forte. Mas assim, a narrativa dominante em Alagoas é uma narrativa branca, uma narrativa onde a negritude ela entra com uma forma residual, né? Ou seja, como na minha tese eu coloco, ou seja, é uma identidade ornamental, né? A gente celebra o mito sem ter o rito, né? Então você não tem uma preparação para o 20 de novembro o ano inteiro, né? Você não tem isso. Em Pernambuco, por exemplo, para o carnaval, para as datas festivas, você tem uma preparação, houve uma incorporação da sociedade civil desses eventos culturais, né? Então, quando o evento acontece, você tem celebrado o ano inteiro. Aqui não, é de repente, né? Então, uma representação vazia, né? Você chega na Serra da Barriga, você vê os turistas perguntando a você o que é que vai acontecer. Não tem nada acontecendo. Não tem lá, não tem aqui, não tem canto nenhum. É o ponto facultativo de repartição pública. Isso é ridículo. Como eu acho que deveria ser um feriado nacional, na minha opinião, e aqui em Alagoas, mais do que nunca, ou mais do que sempre, deveria ser uma preparação permanente para que o 20 de novembro fosse uma grande data. Para isso você tinha que ter uma identidade negra sendo vivenciada, trabalhada, né? Isso não acontece, né? Você tem, por exemplo, aqui em Alagoas, a quebra dos terreiros em 12. Pois é, você é muito enfático em relação a isso, né? Aquilo tirou muito da cultura de Alagoas? Tirou. O Fernando Gomes, o médico que é pesquisador, pensava-se que era 12 terreiros, né? No levantamento do Abelardo Duarte, ele levanta mais 12, mais de 20, quase 30 terreiros que existiam. Então, era uma coisa muito forte aqui. E é forte a cultura negra. Mas naquela época era muito forte. Só que teve o massacre, né? O massacre de 12 foi o maior massacre contra as culturas populares que aconteceu no Brasil inteiro. Então, isso foi uma coisa muito forte
que causou um trauma, né, muito forte. Então, o lugar do negro na sociedade alagoana sempre foi um lugar subalterno. Né? E aí, quando você vê o 20 de novembro... Mas essa não é uma característica do Brasil até hoje? Mas nunca no Brasil teve um massacre como teve em 12. Uhum. Em 1912, em Alagoas e Maceió particularmente. Em Maceió, particularmente. Você disse certa feita, se eu não estiver equivocado, que a gente perdeu ali o maracatu. Sim, o maracatu, ele não foi ali, ele foi morrendo. Ele foi morrendo. Até na década de 40 ele existiu, mas os maracatus eram muito ligados aos candomblés. Né? E outras manifestações de culturas populares eram ligadas aos candomblés. E foram morrendo, foram desaparecendo. Só agora é que ele voltou. Algum tempo atrás ele voltou voltou pela mão do negro Wilson Santos, que é o recriador da música negra alagoana. Ele cria uma oficina e dessa oficina nasce o maracatu baque alagoano, depois nasce o maracatu afro-caeté e depois o maracatu de terreiro, que é com o pai Elias. Né? Então a gente está vendo, na verdade existe um burburinho, né? Um rumor muito grande pelas margens, né? Da cultura negra. Mas consegue, você acha, chegar, enfim, ao centro, já que estamos falando de margens? Não, porque a gente não pode entender a cultura negra em Alagoas hoje sem entender como essa modernidade em Alagoas está configurada. Você tem um apartheid na cidade. Você tem a Ponta Verde, que é o espaço da elite, né? E você tem os outros, a Ponta Verde e os outros. Você tem uma parte periférica lacustre, você tem uma parte periférica da própria periferia urbana, você tem uma zona intermediária que é a zona do centro. Então, na verdade, essa coisa do sol e mar, do turismo do sol e mar, é uma faca de dois gumes. Ela corrói toda a identidade alagoana. Então, os negros elas estão nas periferias. Você não pode, Ricardo, entender o 20 de novembro isolado da ausência do carnaval. O carnaval, ele não existe. E existe um boicote silencioso do trade turístico em cima do carnaval. Quando o Rui Palmeira foi eleito, ele prometeu, isso está colocado, quem quiser pesquisar nos jornais, ele prometeu disse que o carnaval, ia transformar o carnaval em Alagoas, o carnaval competitivo ao nível do Pernambuco e Bahia. Depois silenciou e não se falou mais nisso. E você não vê também a sociedade alagoana se mobilizar para ter o carnaval. Então você tem que entender a cultura negra e os negros, né? Como se essa sociedade civil alagoana ela é desorganizada, né? Você não vê ela reivindicar absolutamente nada, né? Salgadinho acaba, o centro está num processo de deterioração. Você não vê mobilização da sociedade civil, né? Você não vê, por exemplo, uma universidade, como a Universidade Federal, se colocar de uma forma contundente, né? Contra essas mazelas alagoanas, né? Interpretar Alagoas. Quando chegam nos negros, é a parcela mais marginalizada que está aí, né? Excluída. Então, você tem que entender a cultura negra, o 20 de novembro, esse vazio da cultura negra, não a partir dos negros em si, mas entender como a sociedade alagoana está estruturada de uma forma estratificada e onde estão os pobres e os negros nessa cidade. Aí você vai entender, aí você consegue entender, porque senão fica aquela coisa, por que acontece isso aqui? Mas veja só, a gente vai chegar sempre àquela história, eu acho que essa é uma característica do Brasil como país, nação brasileira, esse apartheid existe no país, mas eu vou deixar como indagação para o próximo bloco o seguinte, o que é que você quer dizer por uma antropofagia das coisas alagoanas? Manifesto Sururu, até já.